Olá, sou a Mariana Afonso e estudo Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico. Vou ser a tua host nesta série de vídeos sobre física. Espero que gostes. Neste vídeo vou falar de movimentos de corpos que se podem reduzir a uma partícula, isto é, aqueles em que não consideramos a variação da sua energia interna, nem eventuais rotações ou deformações dos mesmos. A cinemática, que significa movimento, é a ciência que estuda os movimentos sem ter em conta as forças que os produzem ou alteram. A análise do movimento dos corpos tem implicações muito relevantes na nossa realidade, nomeadamente nas áreas do desporto ou robótica. Para começarmos o estudo do movimento de um corpo, precisamos de conhecer a sua posição num determinado instante. Assim, a trajetória do centro de massa de um corpo é definida pela linha que une as sucessivas posições do centro de massa desse mesmo corpo. Esta trajetória pode ser retilínea ou curvilínea, e por isso, de acordo com o tipo de trajetória, o movimento pode ser classificado como retilíneo ou curvilíneo. No entanto, não basta localizar a posição de um corpo no espaço. É preciso também conhecer o instante t em que ele ocupa essa mesma posição. Desta forma, é muitas vezes útil determinarmos o intervalo de tempo entre dois instantes, ou seja, a diferença entre o instante final e o inicial. Podemos afirmar que um corpo está em movimento ou em repouso se a posição do mesmo for ao longo de um determinado intervalo de tempo, respectivamente variável ou constante, num dado referencial. Com efeito, a posição de um corpo depende também do referencial escolhido. O referencial mais comum é o tão conhecido referencial cartesiano. Para localizarmos o centro de massa de um corpo nesse referencial, indicamos as coordenadas cartesianas. No caso mais simples de um movimento retilíneo, é apenas necessário um eixo para identificar a posição do corpo, denominando-se um referencial unidimensional, coincidindo esse eixo com a trajetória. Neste referencial, a origem e o sentido positivo do eixo serão aqueles que convencionarmos. Por outro lado, no movimento que ocorra no plano, bastam duas coordenadas para definir a posição do corpo, x e y. Já se for no espaço, a três dimensões, são necessárias três coordenadas, x, y e z. Por vezes, é necessário saber o comprimento de uma dada trajetória, isto é, a distância percorrida pelo corpo num dado intervalo de tempo. Esta grandeza simboliza-se por s e, por se tratar de um comprimento, é uma grandeza escalar cujo valor não pode ser negativo, e a sua unidade SI é o metro. Se o corpo estiver em movimento, a distância percorrida vai aumentando. Se estiver em repouso, esta mantém-se constante. No contexto da mecânica, distingue-se a distância percorrida e o deslocamento. Este último representa-se por ΔR e indica a variação da posição do corpo. É um vetor com origem na posição inicial do corpo e extremidade na sua posição final. Assim, este vetor pode ser nulo, se a posição inicial e final forem iguais, apesar de haver distância percorrida. Devemos também ter em atenção que o deslocamento nada indica sobre o tipo de trajetória descrita pelo corpo. O módulo do vetor deslocamento é sempre menor que a distância percorrida, exceto na situação de um movimento retilíneo sem inversão de sentido, pois, neste caso, estas grandezas são iguais. No caso de movimentos retilíneos, o módulo do deslocamento é dado por ΔX igual a x final menos x inicial, ou seja, a diferença entre as coordenadas das posições final e inicial. Assim, vamos considerar três casos, consoante o sinal de ΔX. Por um lado, se ΔX maior que zero, então o x final é maior que o x inicial e o vetor de deslocamento tem sentido positivo. Por outro lado, se o ΔX for menor que zero, então o x final é menor que o x inicial e o vetor de deslocamento tem sentido negativo. Por outro lado, se ΔX igual a zero, significa que o x final e o x inicial são iguais e o vetor de deslocamento é nulo. Por isso, ou o corpo está em repouso ou o movimento começa e acaba na mesma posição.